gente, vamos para mais uma aula de biologia? Então dá o print na tela aí. Pronto? Gente, hoje nós vamos começar metabolismo. Lembra que lá na sala eu já havia falado para vocês que é um dos assuntos mais complicados da biologia? Mas eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra, não é mesmo? Um dos metabolismos que a gente estuda nas células é a respiração celular. E aí vocês sempre me perguntam, né? A célula respira? Esta célula respira? Sim. Lembra que quando a gente inspira, nós levamos o oxigênio para dentro do organismo. Junto com a comida, o que a gente come vai ser transformado em carboidrato. Então, esse oxigênio e o carboidrato pelo trato digestório, eles vão cair na corrente sanguínea, vão ser levados a todas as células do nosso organismo. E ali dentro desta célula, esse carboidrato, glicose, junto com o oxigênio, vai ser a matéria-prima para a respiração da nossa célula. E o que ela vai fazer com isso? Ela vai fazer a moeda energética da célula, que é o ATP, aquela moeda chamada adenosina trifosfato. Esta molécula é quem dá energia para que a célula faça todo o seu metabolismo. Tá legal, pessoal? Depois eu vou mostrar para vocês um ATP e vou mostrar algumas etapas da respiração celular também, ok? Então vamos lá. Quem é a organela responsável por esse processo de respiração celular? A nossa mitocôndria, que eu brinco na sala com vocês, que é o nosso pão da Santa Ceia. Por que ela tem essa aparência? Porque lembra-se que ela tem duas membranas, uma membrana externa, lisa, e uma membrana interna toda preguiada, tá? As membranas internas e externas, elas têm a mesma composição, fosfolipídica, mas a externa ela é lisa e a de dentro ela vem toda preguiada. Como que é chamado então? Eu tenho a membrana interna aqui, ó, onde você formam essas pregas, a gente chama de crista mitocondrial. E entre essas cristas mitocondriais, nós temos o espaço chamado de matriz mitocondrial. Por que é importante a gente falar disso? Porque a respiração celular vai passar por etapas. E as etapas, cada uma vai ocorrer num lugar na mitocôndria. Uma na crista, a outra na matriz da mitocôndria, ok? Mas a gente começa mesmo por uma etapa chamada de glicólise. E esta etapa, ela ocorre aonde? No citoplasma. Em todos os seres, eucariotas e procariotas. Por que a gente está falando isso mesmo? Isso aí, porque as bactérias, os procariotas, eles não apresentam a mitocôndria, correto? Então, como que acontece a respiração celular? Vai acontecer todinha no citoplasma, diferente dos seres eucariotas, onde uma etapa, a primeira delas, a glicólise, ela vai acontecer no citoplasma. O restante vai acontecer dentro da mitocôndria. Então vamos para a primeira etapa da respiração celular, que é a glicólise. Olha o nome, lise, quebra, glico, glicose. Então é a quebra da glicose. Onde que essa etapa acontece? Acontece no citoplasma, tá? A molécula de glicose, ela é C6H12O6, né? Essa molécula, então, no primeiro momento, ela vai ser quebrada em duas moléculas de 3 carbonos, ok? Então, eu vou ter uma molécula de 6 lá no citoplasma da célula sendo quebradas em moléculas de 3 carbonos. Como que chama essa molécula nova agora que tem 3 carbonos? Ácido pirúvico ou piruvato.
São formadas duas porque cada uma tem 3 carbonos. Com essa quebra, a gente acaba liberando hidrogênios. E esses hidrogênios, eles não podem ficar livres no citoplasma da célula. Então, alguns carreadores, transportadores de elétrons, vão carrear esses elétrons do hidrogênio. Quem são esses carreadores? O primeiro deles é o NAD. O NAD, então, ele vai pegar esses elétrons e formar o NADH2. Tá? Então eu vou ter, com a quebra da glicose, a formação de 2 ácidos pirúvicos ou piruvatos, mais 2 NADs e 2 ATPs. Gente, lembra que a gente já falou, na verdade são 4 ATPs formados, só que eu tenho apenas 2 ATPs de saldo. Por quê? Porque 2 ATPs são usados exatamente para quebrar a molécula de glicose. Então, se eu produzo 4 e utilizo 2 para quebrar a molécula, eu passo a ter um saldo de 2 ATPs, ok? Então, na glicólise, você tem a quebra da molécula de glicose, que tem 6 carbonos, em moléculas de 3 carbonos, chamadas ácido pirúvico ou piruvato. Isso libera hidrogênio, que vão ser carreados por transportadores de hidrogênio, chamados de NADs. Os NADs carreando hidrogênio passam a ser chamados de NADH2, são em número de 2 NADs, mais 2 ATPs de saldos formados na primeira etapa da respiração, que acontece no citoplasma da célula. Ok, pessoal? E lembra o seguinte, agora eu tenho 2 ácidos pirúvicos. Cada um desses ácidos pirúvicos vão participar da próxima etapa, que é a oxidação do piruvato. Então, vai acontecer 2 vezes o que nós vamos falar a partir de agora, ok, pessoal? Antes da gente falar da oxidação do piruvato, eu vou mostrar para vocês como que acontece a glicólise. Pessoal, então aqui nós vamos ver a glicólise, que é a quebra da molécula de carbono em 2 moléculas de 3 carbonos. Pode olhar aqui só. Os ATPs são utilizados para fazer essa quebra. Então, vocês viram que eu tinha 2 ATPs aqui, que foram utilizados para fazer a quebra da molécula de glicose. Em quantas moléculas? 2 moléculas de 3 carbonos. Aí, ó. 2 moléculas de 3 carbonos. Essa quebra libera hidrogênio. Esses hidrogênios, eles têm que ser carreados pelo NAD. O NAD, então, vai carrear os hidrogênios e nós vamos ter a formação de 2 ATPs. Então, na glicólise, 2 piruvatos, 2 NADs H2 e 2 ATPs. Lembra que formam 4, mais 2 de saldo, porque 2 são utilizados para quebrar a molécula em 2 moléculas de 3 carbonos. Ok, pessoal? Viram que legal, pessoal? Ficou bem mais fácil de entender agora, né? A próxima etapa, então, a oxidação do piruvato. Por quê? Porque o piruvato, ele tem 3 carbonos. Ele precisa entrar na mitocôndria, mas ainda ele não consegue entrar. Ele precisa de perder mais um carbono para que ele possa penetrar a membrana da mitocôndria, tá? Então, o que vai acontecer? Essa molécula de 3 carbonos, chamada de piruvato, vai perder carbono na forma de gás carbônico. Só que ao perder esse carbono e esse oxigênio, também libera hidrogênio, vocês se lembram? E o hidrogênio, não podendo ficar livre no citoplasma, ele tem que ser carreado. Vai ser, então, carreado pelo NADH2. Agora, então, eu tenho uma molécula de 2 carbonos, chamada de acetil. O acetil, ele está pronto para entrar na mitocôndria, mas ele não consegue entrar sozinho. Então, eu vou ter uma enzima, chamada de coenzima A, que vai reagir com o acetil, facilitando a sua entrada na membrana da mitocôndria. Assim que ele entrar, essa enzima ela é liberada e ele entra sozinho na mitocôndria.
Então, com isso a gente teve a oxidação do piruvato, que uma molécula de 3 carbonos, que é o piruvato ou o ácido pirúvico, transformando numa molécula de 2 carbonos. A partir de agora, chamado de acetil. Quando reagido com a enzima, ele passa a ser chamado de coenzima A. Isso tudo, gente, onde que acontece? Por enquanto no citoplasma. Agora a gente passa para a próxima etapa, que é o ciclo de Krebs, ou o ciclo do ácido cítrico. O ciclo de Krebs, ele vai acontecer dentro da mitocôndria, lá na matriz mitocondrial, tá? Então, o que que acontece? Eu não terminei falando do acetil? O acetil, então, ele reage com o CoA e passa a ser o acetil-CoA. Agora sim ele consegue entrar na mitocôndria. Ao entrar na mitocôndria, a enzima é liberada. Então essa coenzima A, ela vai servir de ponte para levar o acetil dentro da mitocôndria. Tá legal? Então, uma vez agora essa molécula acetil com 2 carbonos dentro da mitocôndria, ela vai reagir com uma molécula de 4 carbonos. Então presta atenção aqui, olha. Se eu tenho 2 carbonos que reagiram com 4 carbonos, quantos carbonos nós passamos a ter? Muito bem, nós passamos a ter 6 carbonos. Então, esta molécula agora, que é chamada de ácido cítrico, por isso eu posso chamar de ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico, vai participar de um ciclo, porque eu preciso retornar essa molécula a 4 carbonos. Quando o acetil de 2 carbonos entra na mitocôndria, ele não reage com essa molécula de 4 carbonos e aí vira o ácido cítrico de 6 carbonos? Pois é, só que essa molécula de 4 carbonos, ela não pode ser consumida, senão a respiração para. Então, eu preciso continuar mantendo esta molécula de 4 carbonos dentro da matriz mitocondrial. E como que isso vai acontecer? A partir do ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Vamos ver como? Então, agora eu tenho novamente uma molécula de 6 carbonos. Ela vai perder carbono e oxigênio aqui na forma de gás carbônico. Se ela perder o carbono na forma de gás carbônico, quantos carbonos ela passou a ter? Muito bem, 5 carbonos. Só que com essa liberação desse carbono, também ocorre liberação de hidrogênios. E esses hidrogênios, eles serão carreados pelo NAD. Lembrem-se disso. Uma molécula agora com 5 carbonos ainda não tem 4. Então, ela precisa perder mais um carbono na forma de gás carbônico, passando então a ter 4 carbonos agora. Só que ainda libera hidrogênio, que será carreado pelo NAD, fazendo NADH2. E aqui nessa liberação, nós também temos uma liberação de ATP, ou seja, da moeda energética adenosina trifosfato. Agora, com 4 carbonos, eu já posso devolver essa molécula à matriz mitocondrial, mas ainda existem elétrons ali que podem ser liberados. Então, esses elétrons serão liberados e carreados pelo NAD, que a gente já viu nas outras etapas, e aqui no ciclo de Krebs nós temos um novo carreador, agora chamado de FAD. Então, o FAD agora vai carregar um desses elétrons, formando uma molécula chamada de FADH2. Existe diferença nesses dois carreadores? Sim, existe. O NADH2, para cada NAD formado na respiração, nós vamos formar 3 moléculas de ATP. Para cada FAD formado na respiração, nós vamos ter a formação de 2 ATPs. Então, vocês vão ver para onde vai todos esses NADs e FADs produzidos nas outras etapas da respiração celular, ok? Aqui só temos FAD na respiração celular, beleza, pessoal? Agora, essa molécula de 4 carbonos, então, ela retorna a 4 carbonos e assim termina o ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico.
Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como que ocorre, através de uma animação também, o ciclo do ácido cítrico, para então a gente passar para a terceira e última etapa da respiração celular, chamada de cadeia respiratória, ok? Pessoal, agora a gente vai ver o ciclo do ácido cítrico, que é quando o piruvato perde carbono e entra na mitocôndria, na matriz mitocondrial. Aí, ó. O piruvato perdeu carbono na forma de CO2 e formou o acetil, de 2 carbonos. Ele vai se juntar à coenzima A porque é necessário para que ele entre na mitocôndria. Lá dentro, ele vai encontrar com uma molécula de 4 carbonos. Quando o acetil entrar na mitocôndria e encontrar essa molécula aí, ó, de 4 carbonos, vai se tornar uma molécula de 6 carbonos. Porém, a coenzima A é liberada e fica só o ácido cítrico, ou ciclo de Krebs. Agora, eu vou perder carbono para devolver a molécula de 4 carbonos. Então, perde carbono na forma de CO2, e isso libera hidrogênio, elétrons para o NAD. Fiquei com 5 carbonos agora. Perdi mais um carbono na forma de CO2, passei a ter 4 carbonos. Isso também libera libera elétrons para o NAD. Agora ainda tem elétrons aqui para serem liberados, mesmo essa molécula tendo 4 carbonos. Então, nós temos elétrons liberados para o NAD, que é um carreador que vocês já conhecem, e agora um novo carreador, que é o FAD. O FAD produz 2 ATPs, enquanto o NAD produz 3 ATPs. Ok, pessoal? Pessoal, então agora nós vamos para a terceira e última etapa da respiração celular. Onde que ela ocorre? Dentro da mitocôndria, porém agora na crista mitocondrial, tá? Como que essa etapa se chama? Cadeia respiratória. Todos os NADs que foram produzidos ali na glicólise e no ciclo de Krebs, então nós temos 2 NADs produzidos na glicólise, mais 3 NADs produzidos no ciclo de Krebs e um FAD produzido no ciclo de Krebs. Todas essas moléculas, elas irão distribuir os seus elétrons lá na cadeia respiratória, na crista mitocondrial. Como que eles farão isso? NADs e FADs irão liberar os elétrons que eles estão carreando para outros carreadores de elétrons, agora chamados de citocromos. Então, os citocromos são carreadores de elétrons presentes na mitocôndria, na crista mitocondrial. Tá legal? Então, o NAD e o FAD liberam o elétron para o citocromo. O citocromo, ele vai liberando esses elétrons para vários citocromos. Então, é como se eles fossem sendo transportados de citocromo em citocromo. Daí o nome cadeia respiratória. E a cada vez que esses elétrons são diferentemente liberados para citocromos diferentes, eu libero energia para formar uma molécula de ATP. Por isso que agora eu consigo ter a produção de ATP em grande escala, muito maior do que o que eu produzi, tanto na glicólise quanto no ciclo de Krebs. Lembrando aí que podemos chegar até 38 ATPs, que eu já falei com vocês, que esse número varia de acordo com a literatura. Então, eu posso ter aí de 34 a 38 ATPs. Ok, pessoal? Quando esses elétrons, então, eles são liberados de citocromos a citocromos, vai chegar um momento que não tem mais energia para ser liberada e formar uma molécula de ATP. Então, o que acontece nessa hora? Nós temos, então, aí, ó, a participação do oxigênio. A gente falou que respirar era, né, C6H12O6 mais O2, liberando CO2 e água. Então, até agora a gente só tinha visto o C6H12O6, que é a glicose. A participação do oxigênio, então, se dá na última etapa da respiração celular, que é na cadeia respiratória, tá? Então, aqui, quando esse elétron não mais tiver energia, ele vai reagir com uma molécula de oxigênio, formando, então, uma molécula de água.
Ok, pessoal? Eu vou mostrar agora para vocês, então, a animação da cadeia respiratória. Tá joia? Pessoal, e por fim, a cadeia respiratória, que acontece na crista mitocondrial. Aqui, olha, está mostrando os NADs e os FADs produzidos no ciclo de Krebs. Mas lembra que todos os FADs e NADs produzidos, o FAD foi só no ciclo de Krebs, mas os NADs produzidos em qualquer etapa chegarão aqui na cadeia respiratória. Quem são esses indivíduos aqui? São os citocromos, que são os carreadores de elétrons da cadeia respiratória. Então, o NAD e o FAD, eles liberam os seus elétrons para os citocromos vão passando esses elétrons de citocromo em citocromo, quando chega no final, eles vão reagir com o oxigênio, e aí, ó, formando uma molécula de água. Esse é o último aceptor da cadeia respiratória na respiração aeróbia, porque nós temos a presença do oxigênio e a formação de água. Pessoal, com isso, então, nós terminamos a nossa primeira parte do metabolismo, que é a respiração aeróbia, respiração celular. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho aqui para vocês antes. Se eu fosse falar de respiração anaeróbia, né? Porque o que significa respiração anaeróbia? Significa na ausência de oxigênio. Então, é uma respiração que não tem como último carreador o oxigênio, tá? Alguns seres vivos, eles fazem respiração anaeróbia. E dentro desta respiração, a gente pode classificar esses seres vivos como duas formas: anaeróbios facultativos e anaeróbios estritos. Os anaeróbios facultativos são aqueles que o próprio nome já diz, eles podem escolher, ou eles respiram, fazem ATP a partir do oxigênio, na presença do oxigênio, ou se não tiver esse oxigênio, eles vão produzir ATP sem o oxigênio. Ou os anaeróbios estritos. O que são os anaeróbios estritos? Aqueles que, em hipótese alguma, toleram a presença do oxigênio. Então, esses seres vivos, eles vão fazer respiração anaeróbia sem a presença do oxigênio. Quem, então, vai ser o carreador nesse caso? Qual é a diferença, então, dessa respiração? Gente, não esqueçam, respiração celular, seja aeróbia ou anaeróbia, é a quebra total da glicose, tá? Eu tenho ao fim do processo uma produção de 34 a 38 ATPs. Eu passo nas duas pela glicólise, a oxidação do piruvato, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. A diferença entre as duas respirações é simplesmente que a aeróbia usa o oxigênio lá na cadeia respiratória como último receptor de elétrons e a anaeróbia não utiliza o oxigênio. Quem que vai usar então, professora? Ou o nitrogênio ou o enxofre, tá legal? Eu tô falando isso aqui só porque vocês costumam confundir respiração celular com fermentação. Gente, nós vamos ver a fermentação e vocês vão ver que são processos metabólicos completamente diferentes, ok, pessoal? Com essa aula, então, vocês já têm base para falar das duas respirações, a aeróbia e a anaeróbia. A aeróbia, o último aceptor de elétrons lá na cadeia respiratória é o oxigênio, e a anaeróbia, o último aceptor de elétrons lá na cadeia respiratória, ou vai ser o nitrogênio ou vai ser o enxofre. Ok, pessoal? Então, tchau para vocês, estudem biologia e até breve, se Deus quiser.